Estamos mais uma vez aqui para estudarmos uma lição a mais, uma lição da escola dominical. Desta feita a lição de número 11, que tem como título Atributos da Unidade da Fé: humildade, mansidão e longanimidade. É uma leitura, é uma lição importante para nós, porque esses são frutos do Espírito Santo. A leitura bíblica encontra-se em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 4, e Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12, que diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12. Porque por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Esta é a nossa leitura em classe. Seria em classe, né? Mas agora são 3 atributos importantes que nós precisamos para que tenhamos união. Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Essas 3 coisas são necessárias para que nós tenhamos a união. A união só é possível se nós tivermos esses 3 atributos. Sem eles é impossível haver união. Paciência, mansidão e longanimidade. Longanimidade e mansidão estão no rol de fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. A paciência não está lá, mas ela é uma qualidade do caráter de Cristo. Jesus disse: eu sou manso e humilde. Então a humildade, ela faz parte também do caráter de Cristo. E essas 3 coisas, elas são indispensáveis para nós. A humildade, ela contrapõe o orgulho e a arrogância. Então uma pessoa humilde é fácil de ter comunhão. Uma pessoa humilde é bom de você lidar com ela. Muitas pessoas são arrogantes, orgulhosas, e todo mundo sabe que uma pessoa arrogante e orgulhosa é difícil de você conviver. Então Jesus é o maior exemplo de humildade, porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e como servo ele morreu na cruz para nos salvar.
Então Jesus é o maior exemplo de humildade, pois ele é o próprio Deus. Mas ele não se orgulhou de ser Deus. Ele se humilhou e morreu por nós. Então nós precisamos ter isso na nossa vida, seguir esse exemplo. E a outra também é a mansidão, uma pessoa mansa. Manso é sinal, ou seja, manso é fruto do Espírito. A mansidão, ela vem do Espírito Santo na nossa vida. Você lidar com uma pessoa brava não é valente, né? A pessoa mansa não é uma pessoa, como nós dissemos, como nós falamos no nosso português aqui do Nordeste, uma pessoa frouxa, uma pessoa mole, uma pessoa medrosa. A pessoa mansa, ela pode ser valente. E a pessoa brava pode ter falta de coragem, né? Ser medroso. Às vezes é bravo só no começo, depois, né? Então, isso aqui não impede a pessoa ser valente, uma pessoa ser valente pelejando por Jesus, conforme diz o hino. Mas essa pessoa precisa ser mansa. Diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Então, uma pessoa mansa, Jesus disse: eu sou manso e humilde. Você nunca viu Jesus respondendo a alguém asperamente, a não ser as pessoas que mereciam, as pessoas que eram hipócritas, iam lhe fazer perguntas querendo testá-lo, então eles recebiam às vezes uma outra pergunta no lugar da resposta. Mas Jesus sempre foi manso. Jesus, em toda a sua trajetória, foi uma pessoa mansa. Então as pessoas mansas, elas são boas de você lidar, e é bom você ter comunhão com pessoas mansas. A mansidão, ela tem o conceito de ternura, de gentileza, de cortesia e paciência, né? Então uma pessoa que não tem gentileza, não tem cortesia, não tem paciência, não tem ternura, é ruim de você lidar. Uma pessoa que qualquer coisa responde uma resposta áspera, é pessoa difícil de você ter comunhão. Por isso que a mansidão, ela precisa existir na nossa vida para poder nós termos comunhão. A outra é a longanimidade. A longanimidade, que é o sentido de paciência, de tolerância. Deus, ele é longânimo. Pedro diz que ele não retarda a sua promessa, ainda que alguém tenha por tardia, mas ele é longânimo, não querendo que muitos se percam, mas que venham ao conhecimento da verdade. Então Deus é longânimo, e a longanimidade é justamente o seu sentimento de quando você é afrontado até quando você se irrita, né? Tem pessoas que a longanimidade é muito curta, não pode se chamar de longanimidade, porque com qualquer coisa ele já se irrita, ele é intolerante. Então nós precisamos ter tolerância e paciência e humildade para poder termos comunhão. Ele ainda fala na mesma lição de suportar uns aos outros. Se você não tiver paciência, tolerância e humildade, você não vai suportar, nós não vamos suportar uns aos outros. Porque tem pessoas que são dificultosas, pessoas que não são bom de você lidar, de você viver, né? Aquela pessoa que é chata, que é orgulhosa, que, né? Um dia fala com você, outro dia não fala. Ou um dia está sorridente, outro dia não. Então são pessoas que têm um comportamento difícil, e para isso você tem que suportar. Mas se você não tiver paciência e longanimidade, você não vai suportar essas pessoas. E aí vai acabar não existindo a comunhão. Então são os atributos da unidade da fé, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade. É interessante que essas coisas são frutos do Espírito. Ou seja, essas coisas elas só vão se revelar em nós de uma forma plena se nós tivermos uma comunhão com o Espírito Santo. Nós temos algumas considerações sobre o que é fruto, o que é dons, o que são ministérios e sinais. São coisas diferentes que às vezes as pessoas misturam.
Nós temos assim um certo respeito por pessoas que têm um dom. Por exemplo, se alguém tem um dom de profecia ou um dom de curar, nós logo começamos a comentar: o irmão é uma bênção, o irmão é um vaso, aquela coisa toda. E de uma certa forma essa pessoa que tem esse dom, começa a ter uma honra. Mas dom não é honra, porque dom é um presente. Dons são presentes. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, 7, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então o dom não é uma coisa permanente que a pessoa pode usar como quer. Os dons espirituais, que são o número de 9, estão lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eles não são ministérios, eles são dons que se manifestam quando Deus quer, para algum fim. Nós não podemos usá-lo quando queremos, porque ele é um dom para se manifestar quando quer. Temos os ministérios, que está lá em Efésios 4:11, e cada um tem uma finalidade. Os ministérios é para o aperfeiçoamento dos santos. Os ministérios, sim, você pode usar a qualquer momento, porque ela é um dom também, mas é um dom ministerial que está com você todo dia. Por exemplo, se você tem o dom de ensinar, se você tem o dom de exortar, o dom de presidir, se você é profeta, evangelista, pastor, doutor, qualquer um desses ministérios ou desses dons ministeriais, ele está com você todo dia. É aquele que tem o dom de ensinar, ele ensina todo dia, de manhã, tarde, de noite, de madrugada, qualquer momento que você procurar, ele vai ensinar. A pessoa que tem o dom de presidir, ele preside qualquer hora, qualquer momento, porque é um dom ministerial, diferente dos dons espirituais. De primeiro, em algum momento, quando Deus quer manifestar para o que for útil. E ainda tem também os sinais que estão lá em Marcos 16, a partir do versículo 15, que esses sinais são para aqueles que creem, para aqueles que pregam o Evangelho. Então, aquilo são sinais, não são dons, não são frutos, não são ministério. Eu já vi uma vez uma pessoa dizendo que a pessoa se endemoniou e ele não expulsou porque não tinha dom de expulsar demônio. E expulsar demônio não é dom. Expulsar demônio é um sinal que segue o que crê. Se você crê, esses sinais vão seguir. Eles não são ministério. O meu ministério é expulsar demônio. Não é ministério. É um sinal que segue ao que crê. Não é dom, não é ministério e não é fruto do Espírito. E nós temos o mais importante, que às vezes é o mais desprezado, que é o fruto do Espírito. O fruto é para provar quem nós somos. Jesus disse que pelas árvores nós conhecemos os frutos. E os frutos do Espírito estão lá: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, essas coisas, isso aqui é o dom ou seja, é o fruto do Espírito Santo. Isso aqui é quem vai provar quem nós somos, porque é aquilo que o Espírito Santo produz em nós. Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele vai produzir esses frutos. Isso aqui é quem prova quem nós somos, porque ele não é um dom. O fruto do Espírito, os frutos do Espírito, ele não vem pronto. Eu tenho o dom da paz, o dom da longanimidade, o dom da mansidão. Não existe isso. Você às vezes é brabo que é medonho. Aí aceita Jesus, aí vai ficando manso. Porque o Espírito Santo, ele vai trabalhando na sua vida. Às vezes nós aceitamos Jesus e não temos paciência. Não temos paciência com nada. Aí o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida a longanimidade. Nós vamos ficando longânimo, paciente. Nós às vezes, tudo que fazíamos era por maldade. Mas agora o Espírito Santo trabalha em nós a benignidade e a bondade. Então isso é os frutos. E esses frutos é que são importantes porque ele prova quem nós somos. A pessoa pode muito bem ter um dom. Se você ler Romanos, ou seja, Coríntios, você vai ver que a igreja de Corinto tinha um monte de coisas erradas.
uma das igrejas que tinha mais coisas erradas era a igreja de Corinto. E nós vemos que lá, Paulo disse, nenhum dom vos falta. Tinha todos os dons lá, mas eles não tinham frutos. Então os dons de nada valem, porque os dons são presentes que Deus dá e dá já pronto. Mas o fruto é aquilo que nós produzimos com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, o mais importante é o fruto. Uma pessoa pode muito bem profetizar e não ter frutos. Jesus, uma certa vez, ele disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos grandes coisas. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vocês não têm o fruto. Aquilo era dom, e dom é presente. Presente não é coisa que ninguém merece. Não é coisa produzida. Ninguém produz um presente. Eu vou produzir aqui um presente. Não tem como eu produzir um presente. Presente eu recebo de alguém que me deu. Mas o fruto não. O fruto é aquilo que eu produzi na minha caminhada, nossa experiência com o Espírito Santo. Os altos e baixos da vida, as dificuldades que você enfrenta, o Espírito Santo junto com você vai produzindo os frutos e você vai sendo uma pessoa espiritual. E com esses frutos você consegue ter comunhão, porque com a do fruto do Espírito ninguém consegue ter comunhão. Esta é a nossa lição de hoje. Os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, são essas coisas que fazem com que nós tenhamos unidade. Sem esses atributos, nós não conseguimos ser unidos. Que Deus abençoe cada um de nós, que a cada dia o Espírito Santo, ele produza na nossa vida esses frutos, ou esse fruto que é essencial para a nossa vida e é a prova da nossa comunhão com Ele. A paz do Senhor a todos e muito obrigado. Até a próxima.